Olá, este é o quinto episódio da websérie sobre o mundo dos micróbios e o tema central são os vírus. No capítulo anterior estudamos sobre as bactérias, apresentamos quais as armas que temos para combatê-las, percebemos que essas armas são limitadas e precisam ser usadas com prudência. Eu lamento informar, mas a situação com os vírus pode ser ainda pior. Eu sou Márcia Palferro, professora e farmacêutica, e peço que você me acompanhe neste vídeo para explicarmos como os vírus se comportam e quais as ferramentas e estratégias que podemos usar para combatê-los. Vamos lá? Afinal, quem são os vírus? Os vírus são formados por um pequeno pedaço de material genético envolto em uma camada de proteína. Eles são tão pequenos que só se tornaram visíveis depois que foi desenvolvido o microscópio eletrônico. Além disso, os vírus são parasitas celulares obrigatórios, ou seja, eles sempre dependem de invadir uma célula para poder usar o seu maquinário em serviço próprio, inclusive para se reproduzir. Na verdade, a sua estrutura é tão simples que eles nem são considerados seres vivos. O seu tamanho e a sua simplicidade são desproporcionais aos transtornos que eles podem causar. Eles são especialistas em invadir células e provocar doenças que podem se espalhar rapidamente na comunidade infectada. Para esta conversa, nós escolhemos duas infecções virais que continuam desafiando a ciência na busca de uma cura: a AIDS e a Covid-19. Eu aproveito para pedir o seu apoio. Deixe aqui o seu like, isso nos ajuda e incentiva a continuar disseminando conhecimento. Vamos começar falando sobre a AIDS. AIDS é a sigla para a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. O vírus responsável pela AIDS é o HIV, que significa Vírus da Imunodeficiência Humana. O vírus HIV ele compromete o sistema imunológico, que é justamente o nosso sistema de defesa contra os micróbios invasores. O HIV deixa o organismo desprotegido. Ele abre a porta para outras doenças infecciosas, tais como tuberculose, pneumonia e até alguns tipos de câncer, como o sarcoma de Kaposi. Como acontece a transmissão do vírus HIV? Essa transmissão se dá por meio do contato direto com sangue de pessoas infectadas. Isso pode ocorrer de várias formas. Pode ser por meio de uma ferida aberta, através do contato com instrumentos perfurantes contaminados, como é o caso de agulhas, bisturis, alicates de cutícula, e a forma mais comum qual é? É o ato sexual desprotegido. Existe também a transmissão vertical, que é a transmissão da mãe HIV positiva para o filho durante o parto, mas esse tipo de transmissão ele pode ser prevenido com bastante segurança se essa mulher fizer um pré-natal adequado e um acompanhamento médico até o momento da criança nascer. Os primeiros casos de AIDS foram documentados em 1982 nos Estados Unidos, Haiti e África do Sul. O vírus só foi isolado e descrito em 1984. E a partir de 1987 é que se iniciou o tratamento com o primeiro remédio para tratar a AIDS, o AZT, que era uma droga que vinha sendo estudada inicialmente para combater o câncer, mas se mostrou efetiva contra essa nova epidemia. No início da epidemia, a AIDS foi associada aos homossexuais, que foram ainda mais discriminados do que já eram. Hoje nós sabemos que não faz sentido falar em grupos de risco, mas sim em comportamentos de risco, como por exemplo, praticar sexo sem camisinha com vários parceiros e compartilhar seringas com outros usuários de drogas injetáveis. Abraçar, beijar, trabalhar junto, dançar e conviver com alguém infectado pelo HIV não transmite o vírus. Em 1991, o Ministério da Saúde iniciou a distribuição gratuita dos primeiros medicamentos contra o HIV, que são conhecidos como antirretrovirais. Eles levam esse nome porque o vírus pertence à família dos retrovírus, que são compostos de um pequeno fragmento de RNA que carrega sua informação genética. Nos primeiros anos da epidemia, havia pouca variedade de medicamentos. Os vírus se tornavam resistentes e os pacientes acabavam morrendo de infecções oportunistas em pouco tempo. Hoje, existe uma variedade maior de antirretrovirais que atingem alvos diferentes do vírus. Esses medicamentos eles começaram a ser usados de forma combinada para diminuir o risco de resistência viral. Os tratamentos atuais costumam associar 3 drogas diferentes e esse conjunto é conhecido como coquetel.
Se a infecção pelo HIV for diagnosticada nos estágios iniciais e os medicamentos forem tomados corretamente, o paciente pode manter a doença sob controle e levar uma vida praticamente normal. Infelizmente, porém, o coquetel não cura a AIDS. O vírus pode até ficar indetectável nos exames, mas ele permanece alojado em algumas células e basta uma queda na imunidade para causar infecção novamente. Portanto, uma pessoa com diagnóstico de HIV positivo deverá tomar os antirretrovirais pelo resto da vida. No episódio 3, nós já falamos que a vacina seria a única proteção definitiva contra os micróbios, mas infelizmente não temos isso ainda para o HIV. Por quê? Porque esse vírus tem uma alta taxa de mutação, que não nos permitiu ainda encontrar um alvo que possa trazer uma proteção definitiva. A AIDS não tem cura. Existem várias doenças virais que também ainda não têm cura. A gripe, a herpes e a hepatite B são outros exemplos. A AIDS continua afetando homens e mulheres de todas as idades. Até 2018, 75 milhões de pessoas no mundo foram infectadas pelo vírus HIV e cerca de 32 milhões já morreram de AIDS. No Brasil, foram registrados mais de 900 mil casos e cerca de 270 mil óbitos até 2019. Os testes diagnósticos podem ser realizados em qualquer unidade do programa de DST-AIDS gratuitamente. Quanto antes a pessoa for diagnosticada, melhores serão os resultados do tratamento. Os preservativos femininos e masculinos são distribuídos gratuitamente em postos de saúde, sem burocracia, basta passar e pegar. Aqui em São Paulo, eles também podem ser adquiridos em algumas estações de trem e de metrô. Não há motivo para não se prevenir. E existem muitas razões para se proteger. A camisinha protege contra a gravidez, a AIDS e diversas infecções sexualmente transmissíveis, como sífilis, hepatite e candidíase. Aqui na descrição do vídeo eu vou indicar o link do Ministério da Saúde, onde você pode obter mais informações sobre os locais para realizar exames, adquirir preservativos e também o tratamento gratuito para a AIDS. Não deixe de conferir. Agora vamos falar de outras viroses recentes, conhecidas pelas siglas MERS, SARS e Covid. Sabe o que essas doenças virais têm em comum? Todas elas são provocadas por vírus da família coronavírus. Os vírus dessa família têm esse nome por causa das pontas na sua superfície, que lembram uma coroa. O termo vem do latim corona, que significa coroa. O reservatório natural dos coronavírus são os morcegos, mas alguns também vivem em roedores silvestres e até em dromedários. São conhecidas até o momento 7 variedades de coronavírus que sofreram mutações e se tornaram capazes de infectar a espécie humana. Felizmente, 4 tipos desses coronavírus causam apenas doenças leves no ser humano, semelhantes a uma gripe comum. As outras 3 espécies provocam infecções mais graves, que podem levar até a morte. São essas que eu falei no início, SARS, MERS e Covid. Vamos conhecer um pouco mais sobre elas. Primeiro veio a SARS. O vírus SARS-CoV é o agente responsável pela síndrome respiratória aguda grave, que ficou mais conhecida pela sigla SARS. O vírus da SARS apareceu na China em 2002 e ele provocou um surto infeccioso em 2003, que resultou em 8 mil pessoas infectadas em vários países e um total de 800 mortos. A SARS ela foi contida por meio da vigilância, isolamento imediato dos pacientes e aplicação rígida de quarentena a todos os contatos. Em algumas áreas foi aplicada inclusive a quarentena comunitária de toda uma comunidade suspeita ou infectada. O segundo surto de coronavírus foi causado pelo vírus da MERS, que é a sigla para Síndrome Respiratória do Oriente Médio. Esse vírus ele foi identificado em 2012 na Jordânia e na Arábia Saudita. O vírus da MERS ele não foi erradicado. Ele continua sendo transmitido dos dromedários para os humanos. Até o início de 2018, foram contabilizados mais de 2.000 casos e 790 mortes decorrentes da MERS. E, finalmente, o terceiro tipo de coronavírus que nos preocupa, o SARS-CoV-2. O SARS-CoV-2 ele é descendente daquele vírus que causou o surto de SARS em 2002. Por isso, chamamos o vírus da SARS de SARS-CoV e o causador da Covid-19 é chamado de SARS-CoV-2. O SARS-CoV-2 ele é mais conhecido como novo coronavírus, pelo menos até que outro coronavírus mutante surja e ameace os humanos.
O SARS-CoV-2 ele foi identificado pela primeira vez na cidade de Wuhan, na China, no final de 2019, e a doença ficou conhecida pela sigla de Covid-19. Este vídeo está sendo gravado em novembro de 2020 e até este momento essa pandemia ainda não foi controlada. Milhões de pessoas já foram infectadas e milhares já morreram de Covid-19. A Covid-19 ela pode se manifestar como uma doença branda, com sintomas como perda de olfato, dor de cabeça, tosse e febre. Mas tem uma parcela da população que evolui com insuficiência respiratória grave e complicações cardiovasculares. Essa parcela precisa ser hospitalizada. Quando comparado aos outros coronavírus, percebemos que esse vírus SARS-CoV-2 é mais difícil de combater. Por isso essa pandemia está se estendendo por tantos meses. Você sabe por quê? Porque ele pode passar desapercebido. Essa é a principal razão. O vírus da Covid-19 ele sofreu uma mutação que lhe deu uma grande vantagem em relação ao vírus da MERS e o da SARS. Ele pode espalhar milhares de descendentes enquanto ninguém desconfia da sua presença. Muitas pessoas são assintomáticas ou apresentam sintomas leves de Covid-19, facilmente confundidos com uma gripe ou um mal-estar passageiro. Mesmo nas pessoas que desenvolvem os sintomas, isso pode levar até 14 dias para acontecer. E durante esse período de latência, ou no caso das pessoas assintomáticas, todas elas já estão transmitindo o vírus da Covid-19 para outras pessoas. É mais difícil combater o vírus da Covid-19 do que a MERS ou a SARS, porque simplesmente nós não sabemos quem está carregando o inimigo para poder tomar providências. Infecções que expressam sintomas rapidamente permitem identificar e isolar as pessoas doentes com facilidade. Com a Covid-19, isso não acontece. Mesmo realizando testes para a detecção dessa doença, existem limitações em todos esses testes. No mercado, nós encontramos basicamente 3 tipos de testes. O PCR, que é feito com amostra de secreção nasal, é aquele retirado com um cotonete comprido, que é chamado de suave. O teste sorológico analisa amostras de sangue em laboratório. E tem também o teste rápido, que é feito com uma gotinha de sangue da ponta do dedo e dá o resultado em poucos minutos. Tecnicamente, a sensibilidade de todos esses testes é limitada. Se forem realizados logo nos primeiros dias da infecção, antes da pessoa manifestar sintomas, podem dar resultados falso negativos. Falso negativo é quando a pessoa já está infectada, mas o teste ainda não consegue detectar. Outro problema dos testes é a falta de especificidade. As pessoas que já tiveram contato com algum primo mais ou menos próximo do coronavírus podem receber um resultado falso positivo, porque os testes não conseguem distinguir perfeitamente entre o vírus e os seus parentes mais próximos. Por isso que é fundamental, além dos testes, você passar por uma avaliação médica, talvez pela realização de outros testes e outros exames complementares que vão chegar a uma conclusão se você tem Covid-19 ou se você já teve a Covid-19. Bom, juntando o que eu já te falei dos testes e o fato da pessoa poder ser assintomática, percebe-se que não é tão fácil isolar os doentes para quebrar a cadeia de transmissão dessa forma. Se não podemos isolar as pessoas que estão infectadas pela Covid-19, resta-nos buscar formas de tratar ou de prevenir essa doença. Como é um vírus novo, depende do desenvolvimento de novos medicamentos. Isso envolve várias etapas, começando com pesquisas em bancadas de laboratório, avançando para os testes em animais e finalmente chegando em pesquisas em seres humanos. Isso exige bastante rigor científico e leva algum tempo. Na descrição deste vídeo eu vou indicar uma matéria minha que fala do desenvolvimento de novos medicamentos e explica melhor como esse processo funciona. Para se chegar a um novo medicamento, o importante aqui neste vídeo é você saber que é preciso encontrar um alvo para combater o vírus. De modo geral, é bem mais difícil encontrar alvos para combater vírus do que para combater bactérias. Tanto é que nós temos vários antibióticos para tratar as infecções bacterianas, mas os antivirais eles podem ser contados nos dedos, e o que é pior é que nem sempre eles curam as infecções, às vezes eles só as mantêm sob controle, como é o caso da AIDS. A vacina seria uma solução definitiva, porque tornaria a pessoa imune contra a Covid-19. Há uma corrida mundial de laboratórios farmacêuticos e universidades para desenvolver vacinas e medicamentos contra a Covid neste momento. O desenvolvimento de vacinas é ainda mais complexo do que o de medicamentos. Eu vou te explicar. Olha só, medicamentos eles são oferecidos para tratar quem está doente.
É aceitável que um medicamento cause algum desconforto, algum efeito colateral que seja passageiro e bem menor do que o mal que a doença provoca. Já com as vacinas, é um pouco mais complicado. Veja bem, o primeiro desafio é que a vacina ela vai ser oferecida para as pessoas se protegerem contra a doença. Então, os efeitos colaterais dessa vacina eles têm que ser mínimos, senão ela vai ser reprovada nos testes de segurança. O segundo desafio que uma nova vacina precisa superar é o desafio da eficácia. A vacina tem que ser parecida com o vírus a ponto de preparar o sistema imunológico para reconhecer e combater o verdadeiro coronavírus. Via de regra, as vacinas elas podem ser produzidas com pedaços do vírus ou ainda com vírus enfraquecidos ou mortos. Quanto mais parecida essa vacina for com o vírus patogênico, mais forte será a imunidade que ela desenvolve. Mas isso aumenta também o risco de provocar sintomas parecidos com a doença. É um equilíbrio muito frágil que os cientistas tentam alcançar. Para resumir, não é fácil enganar o nosso sistema imunológico e treiná-lo para uma doença de verdade. E ainda por cima, nós temos que considerar a probabilidade dos coronavírus responsáveis pela Covid-19 sofrerem mutações e a vacina deixar de fazer efeito. Veja o caso da gripe, por exemplo. A cada ano é necessário preparar uma nova vacina com base nas características dos vírus que apareceram no ano anterior. O vírus da gripe ele é um vírus altamente mutante. Ele já causou doenças bem graves, como a gripe espanhola e a gripe suína. Do novo coronavírus, ainda não sabemos muita coisa. Tomara que a vacina que estamos esperando para 2021 seja capaz de eliminá-lo de vez, como aconteceu com a varíola, uma doença que foi abordada no primeiro e no terceiro episódio desta série. Mas calma, sem desespero. Enquanto nós não temos medicamentos e nem vacinas, vamos lutar com as armas que nós temos. Você pode fazer muito mais contra a Covid-19 do que você imagina. A Covid-19 ela não foi a primeira e nem será a última epidemia com a qual a civilização terá que lidar. Nesta websérie, nós percorremos vários séculos da longa convivência entre a humanidade e os micróbios e já deu para perceber que o surgimento de novas infecções é inevitável. Nesse passar de anos, nós adquirimos conhecimentos, vivenciamos experiências de fracasso e de sucesso. Esse aprendizado pode ser extremamente útil para lutar contra a Covid-19. Vamos recordar algumas estratégias infalíveis contra qualquer infecção que eu já apresentei nos vídeos anteriores. No Antigo Testamento já se falava da importância de manter distância de quem está doente. Independentemente de sua crença, considere que a Bíblia é um dos livros mais antigos já publicados. Um trecho do Levítico aconselhava a manter distância das pessoas que estavam com hanseníase. Isso reflete um costume que tem mais de 3.000 anos e que continua válido. Para se prevenir contra a Covid-19, mantenha a distância. Ela é uma doença respiratória. Os vírus são carregados pelas gotículas disseminadas pela respiração, espirro ou tosse. Como existem pessoas assintomáticas, o melhor é manter a distância de 1,5 m de qualquer pessoa e manter os ambientes bem arejados. Também continua super válido o conselho dado pelo médico Semmelweis no início do século XIX. Esse médico ele foi ridicularizado pelos colegas ao recomendar que eles lavassem as mãos antes de tocar nos pacientes. Semmelweis ainda não sabia por que isso funcionava, mas hoje nós sabemos que a estrutura básica de qualquer vírus e bactéria possui uma capa de gorduras que se dissolve na presença de água e sabão. Por isso, higienize bem suas mãos. Água e sabão é o ideal. Se você não tiver isso à disposição, utilize pelo menos o álcool gel. Uma outra lição importante, extraída da nossa experiência com infecções respiratórias mais recentemente, com a MERS, a SARS e a própria gripe, nós comprovamos que o uso de máscaras faz uma barreira efetiva contra as gotículas virais que são expelidas pela boca e pelo nariz das pessoas infectadas, e isso reduz a transmissão. Então a máscara também é uma boa arma contra a Covid-19. Use a máscara sempre que sair de casa, o tempo todo. Se você quiser saber mais detalhes sobre todos os cuidados que você pode e deve tomar para se prevenir contra o coronavírus, assista ao vídeo indicado no link aqui ao lado. Cobre dos cientistas e dos governos, mas faça também a sua parte. Bom, antes de concluir esta websérie, eu gostaria de acrescentar que, de fato, os vírus e as bactérias podem causar muitas doenças, mas nem sempre eles são nossos inimigos. Um exemplo disso são as mitocôndrias. Há indícios de que a mitocôndria seja uma antiga bactéria que invadiu as células e passou a viver com elas em harmonia. Ela tornou o sistema de produção de energia celular mais eficiente. Hoje, não existem células sem mitocôndrias.
Outro exemplo de que algumas bactérias podem ser benéficas é a flora intestinal. As milhares de bactérias que vivem no nosso intestino, elas estimulam o nosso sistema imunológico e nos preparam para enfrentar as bactérias patogênicas, causadoras de doenças. As bactérias da flora intestinal, elas também ajudam na absorção de alguns nutrientes considerados essenciais para o bom funcionamento do organismo. E por último, é bom lembrar que a flora intestinal é uma proteção direta contra algumas doenças. Alterações dessa flora podem contribuir para o desenvolvimento de diabetes e doenças cardiovasculares. Os vírus, não podemos dizer que eles convivem em harmonia conosco, mas talvez no futuro próximo nós possamos usar alguns deles a nosso favor. Eu vou indicar na descrição do vídeo uma matéria da FAPESP que fala de uma pesquisa bem promissora que está usando vírus para combater câncer de próstata em alguns animais. Seria ótimo desenvolver uma droga que seja capaz de destruir as células tumorais sem ser tóxica para as células saudáveis, que é o que acontece com a maioria das quimioterapias que estão em uso atualmente. Nossa, eu não imaginava que esse assunto ia render tantos vídeos, mas a ideia desta websérie era trazer informações que possam te ajudar a estabelecer uma relação mais harmônica e mais saudável com os micróbios. Eu sou farmacêutica, mas eu acredito que existem muitas formas de prevenir as infecções antes de precisar tomar medicamentos. E é isso que eu espero que você faça. Não esqueça de dar o seu like aqui neste vídeo. Aproveite e se inscreva no canal. Espero te encontrar mais vezes aqui no canal Prof. Márcia Pauferro.